Olá, paz do Senhor a todos. Hoje estou aqui para falar a respeito de batismo, o que é e qual sua importância. Primeiro gostaria de frisar aqui a importância de se entender sobre como funciona a salvação e caso queira saber mais sobre a salvação, recomendo que confira o meu vídeo sobre salvação. Tendo isso em mente, então, vamos prosseguir. O batismo já era um costume entre os judeus e eles o viam como um sinal da vinda do Messias. A primeira vez que vemos na Bíblia o batismo, como conhecemos, foi com João Batista, que realizava o batismo e pregava o arrependimento, preparando o caminho para a vinda de Cristo. Mas o que é o batismo? O batismo é o símbolo da nossa morte e ressurreição com Cristo. A Bíblia diz que quando cremos no sacrifício de Cristo, somos sepultados com Ele juntamente dos nossos pecados. Ou seja, o nosso antigo eu é morto e nós ressuscitamos como uma nova criatura. Claro que isso funciona de forma espiritual, porém futuramente isso ocorrerá de forma física na ressurreição, quando Cristo vier e nos ressuscitar ou transformar, caso ainda estejamos vivos na sua segunda vinda. O batismo representa basicamente tudo isso, além de representar o nosso compromisso e testemunho público com Deus perante os homens. Portanto, o primeiro passo que uma pessoa deve tomar após crer em Cristo e ser salva é se batizar. Geralmente algumas igrejas levam mais tempo para realizar o batismo, portanto cada um deve seguir mais ou menos o que a sua igreja diz. O batismo em si não salva, pois é a fé que salva, porém o batismo é um requisito obrigatório para todo aquele que crê, é uma consequência de sua salvação basicamente. Pode ocorrer casos em que pessoas se salvam antes, durante ou após o batismo. Falando de outro caso uma pessoa morra antes do batismo, temos o caso do ladrão da cruz, por exemplo, que mesmo sem se batizar, ele creu em Cristo e foi salvo. Ou seja, a pessoa, caso ela creu em Cristo e não teve essa oportunidade, ela ainda é salva. Porém, isso não diminui de forma alguma a importância do batismo. Lembrando que o batismo é consequência da salvação. Diversas igrejas possuem diferentes opiniões sobre a forma que o batismo deve ser realizado, se por aspersão ou imersão. De certa forma, refletindo sobre o que o batismo representa, um batismo por imersão faz muito mais sentido, apesar de em alguns casos, como no caso de uma pessoa moribunda na cama, talvez só seja possível por aspersão. O importante é haver o compromisso e arrependimento para com Deus. Quanto ao batismo de crianças, o chamado pedobatismo, algumas igrejas como a católica ou a presbiteriana realizam esse tipo de batismo. E muitas das vezes, no meio evangélico, esse batismo é realizado como uma forma dos pais mostrarem seu compromisso ao educar uma criança nos caminhos cristãos. Porém, se refletirmos sobre o que o batismo realmente significa, será que uma criança se batizando involuntariamente ou sem ter noção do que está acontecendo faria algum sentido com o propósito do batismo de arrependimento e conversão? Bem, esse vídeo é apenas um breve resumo sobre o significado e propósito do batismo. Ainda há muito a ser explorado acerca do assunto. O recomendável é, primeiro de tudo, entendermos a mensagem da cruz, que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e se crermos nisso, temos nossos pecados perdoados e herdamos a vida eterna. Após crer nisso, procure uma igreja saudável e que siga os fundamentos bíblicos, e siga por lá as orientações de como se batizar. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo útil para você, um vídeo que abençoou sua vida. Dê um like e se inscreva no canal. Que Deus os abençoe, foi isso, até mais, abraços.